Genealogia de Londres, Inglaterra. Sim. Poderia discorrer sobre o tema vergonha? Ah, que coisa boa. Mas que falta de vergonha na cara. Sabe o que a gente precisa ter mais do que vergonha na cara? Consciência no coração. Imbrica com outro tema anterior. Vergonha importante quando nos leva às vaidades. Recentemente eu disse assim, vamos fazer o seguinte, vamos usar as vaidades dessa pessoa. Já fiz isso com várias pessoas. Vamos botar uma plateia. Ou coisa boa quando a gente põe uma pessoa sendo repreendida com plateia. Porque plateia eu digo 4, 5 amigos. A gente manda. Eu nunca dou bronca numa pessoa da casa sem que a esposa, o esposo, um amigo, um irmão, a mãe, o pai. Pronto, a plateia. Bota a plateia importante. Acompanhando para ver se não concordarem comigo, aí também defendem a pessoa, né? Então, tem gente que fica silenciosa ou então resistente, mas se botar a plateia, a pessoa reage rapidinho. No instante fica boazinha. Então, as vaidades, a preocupação de parecer bom moço ou boa moça, ajuda a pessoa a se desenvolver. As vaidades na Terra ajudam as pessoas a se desenvolverem. Olha o que eu estou dizendo, hein, gente? Mas a pessoa não deve ser movida por vaidade. A não ser que viva à base de vergonhas. Quem vive por vaidades vive de vergonhas. Eu tenho vergonha disso, tenho vergonha daquilo e trava. Quantas vezes as pessoas castram suas vidas, deixam de ser felizes, não casam com a pessoa que querem, não entram na carreira que desejam por causa das vergonhas. E como vou enfrentar mamãe, papai, a sociedade, amiguinho, amiguinha? A pessoa chega aos 50, aos 60 e bota a mão na cabeça. Meu Deus, o que eu fiz com a minha vida? Que M reticências. Que M que eu fiz da descarga. Já entenderam? M reticências. Não foi maravilha, não. M reticências. Que M eu fiz com a minha vida? Então, poderia discorrer sobre o tema vergonha. Estou indo todo o tema, não fugiu o tema. Enquanto eu tô aqui, eu fico ouvindo muito mais coisa, amigos. E se eu... Ai, que me dera. Se eu visse os espíritos, eu acreditaria. Acharia que estava doido. Nós temos um monte de médicos em consultórios psiquiátricos. Doutor, tem uma alucinação auditiva e visual. Eu estou vendo que ninguém vê. Por favor, me dê um remédio. Eu não aguento mais. Não aguento mais. A maior parte dos bons médiums não julgam isso um benefício. É típico das pessoas bem dotadas de mediunidade terem pavor de suas funções mediúnicas e irem se medicar porque querem apagar as funções mediúnicas. Já basta, às vezes, essas percepções que nós temos aqui para ainda adicionar as percepções espirituais mediúnicas. É uma sobrecarga. É uma sobrecarga. Mas, com a função nobre, eu agradeço muito por essa oportunidade. A gente não, por exemplo, não percebe. Minha irmã Marília, por exemplo, comentou alguma coisa comigo que eu não me dei conta. Ela falou que era muito frequente em casa eu chegar em reuniões de família já apresentando uma opinião sobre um tema que eu desconhecia. Aí eu nunca me dei conta disso, porque a gente se acostuma com o trabalho mediúnico e acho que todo mundo tem isso. O que da minha perspectiva acontecia que eu não disse a Marília, estou dizendo agora. Eu me levantava do meu quarto trancado, eu não estava ouvindo, não chegava, ouvi a conversa de vocês, faço de conta que não ouvi e vou falar, não, isso aí é fraude, né, gente? Isso é desonestidade. Eu estava no meu quarto, às vezes, lendo alguma coisa, e de repente, um impulso fortíssimo de sair para a sala onde estavam minhas irmãs, ou quarto onde estava a mãe ou o pai com uma irmã ou outra, e falar sobre o assunto. Uma premência, mas eu sabia que era uma premência do bem. Eu poderia não atender, não uma coisa compulsória, jamais. E ela aí falava, isso eu lembro, nossa, de novo, mas espera, eu quero ler. Aquela aflição de falar. Ou seja, todas e todos nós, de acordo com a sintonia, mais do que precisão, receber nomes. Marília, por exemplo, quando eu falei, Marília, você se lembra do episódio de uma colega sua no tribunal, que um belo dia eu mandei uma mensagem para você, e ela não lembra, como eu também não lembro, qual foi o teor da mensagem. Ela disse, você não lembra o teor? Também não. Mas o que chamou-nos a atenção foi Eugênia Espada chegar e me dizer o nome da colega do trabalho dela. Mas que interessante, é esse o nome? Foi uma dificuldade para captar o nome. Não foi rápido e fácil, não. Porque ela ficava movendo os lábios da minha frente, eu não queria ouvir, porque eu ficava ouvindo os obsessores na época, e não conseguia filtrar muito bem a audiência mediúnica ou audiência, só a psicovidência eu via Eugênia. Ela movendo os lábios, para poder eu deduzir, movendo os lábios pela psicovidência, que pisca. Isso é complicado, né? Então, eu quero ficar com um sinal alto com Eugênia Spaz, eu não quero ouvir outras vozes.
Até que seu nome e o evento que tinha sido narrado para aquela tarde que tinha acontecido entre Marília e aquela colega, o nome da colega era aquele. Então, captei esse nome dessa moça, captei o nome do avô do namorado de uma de vocês nessa época. No início do trabalho mediúnico, o que a gente acha, isso é o fantástico da mediunidade, captou nomes, uau, blá, blá, blá. Isso é bobagem, gente. Telégrafo, informação precisa, então vamos digitar. Com o tempo a gente vai refinar para outras coisas, ver sinal mediúnico, sintonia. Eu quero canalizar os mestres espirituais, as mestras do plano sublime. Eu fui atrás de Chico Xavier, visitei pela primeira vez em 1990 e outra vez sozinho e outra vez em grupo em 2002. Quando eu tive contato com ele, eu passei outras vezes em Uberaba e não o encontrei. Estava adoentado. Mas eu não constava os espíritos na época para isso. Achava que não devia. Em 1990, 94 foi uma das vezes que eu fui. Em 90 e em 2002 eu estive com ele fisicamente. Da primeira em que ele ainda falava facilmente entenda-se, ouvia esse Chico falar, a voz muito baixa, ele interagia com as pessoas, eu não tive a menor pretensão de falar como o que eu falei, meu avô materno, que eu via como um pai, com a tia materna, a tia mais velha, que eu via como mãe, já desencarnados, a menor, mas nem me passou pela cabeça durante toda a viagem por via terrestre. 34 horas de viagem, com interrupção no meio de 7 horas, nem de longe passou pela cabeça. Estavam bem. Eu quero falar com os guias espirituais. Se meu avô, Clóvis, e minha tia, Selma Barreto, não puderam, Clóvis Mozart Teixeira, não puderam me orientar em vida espiritualmente, como iam me orientar agora do outro lado? Eu queria falar com os guias, queria saber o que Emmanuel tinha me dizer para minha encarnação. Eu estou com essas intuições sobre trabalho mediúnico, espiritual e divulgação. Tive algumas respostas que não importa aqui falar, alguns já ouviram eu descrever, narrar esses episódios. É isso. Hoje eu ofereço às pessoas o que eu queria receber. É interessante isso, que normalmente a nossa vocação tem a ver com o que a gente muito deseja receber de fora. E hoje eu tenho uma gratíssima satisfação de canalizar Eugênia Aspásia. Eu falando aqui, quantos de vocês não já disseram? Porque não sou eu falando. Não fiquem assustados com telepatia, não. Eu capto uma coisinha ou outra. Desculpe, Fatiminha, se elogio meu cérebro, não acho que nada especial assim, não. Eu sou muito vígio, realmente. Para mim apagar é muito difícil. Muito atleta, demais até. Então eu fico vendo mais do que precisaria, ou enxergando, ouvindo mais do que deveria. Mas, para o trabalho, né? Para eu estar aqui, por exemplo, com 35 minutos de sono. Isso é programado antes da gente nascer, para atender um propósito. Isso era uma coisa de sobrecarga. Hoje já está, só hoje. E no futuro, se eu estiver encarnado, se me for dada essa honra de continuar encarnado por algum tempo. E no futuro, como vai ser o mais velho? Então o cérebro tem que ter um preparo. É uma máquina, é um valor pessoal. A gente recebe para um serviço. Tudo que a gente tem é para servir, amigos e amigas. Então, a satisfação, a pessoa vai. E não é isso mesmo? Digamos, vou para Raulzinho. Todo mundo diz quando chega perto de Raul, Dr. Raul Andrade aqui, que eu acho o melhor médico da área, sou suspeito também, né? Mas é professor, etc. Então, bem didático, falando bem simples, bem explicado para todo mundo compreender. Os bons médicos, os bons profissionais de qualquer área explicam o que estão fazendo. Tenho certeza que acontece isso com Edna quando vai. Não era dela. Edna é bacharela, bela em direito, é belíssima, como também é Dora. As duas são lindas também, mas são belas como abreviação de bacharela em direito. São profissionais da área de direito, mas quando ela vai aplicar o reiki, acredito que você julgue muito mais sério o trabalho do reiki do que o do direito, pelo seu tipo de vocação, né? Não é comparando áreas, é porque para ela, pelo ar, pelo espírito sacerdotal que ela tem, eu sei que é por aí. Então, se ela vai explicar antes, porque vai tocar em certas regiões do corpo, porque a energia passa melhor com o toque, etc. Ela vai explicar alguma coisa, né? E a pessoa está acordada, se incomodar, ela fala, é tudo entre adultos, a pessoa explica antes, é lógico, não é? Então, em qualquer área, as pessoas responsáveis explicam, não vão simplesmente agir como no passado, eu sou profissional, cala a boca e me obedeça. Não existe isso mais. As pessoas não aceitam isso. Não é para se submeter a nada, nem a ninguém. Não ter vergonha. O contrário da vergonha é vaidade. E isso não é bom. Vamos sair desse polo vergonha-vaidade e vamos caminhar para o polo consciência e responsabilidade. Não é nenhuma coisa contra a outra. É
a consciência que nos leva ao comportamento responsável externamente. Então, sim, quando eu falei com Maria, ela disse, mas que bobagem essa história do nome, isso é uma bobagem. Concordo. É uma bobagem. Muito melhor do que sinal mediúnico, precisão, e foi como aconteceu com o tempo, é a sintonia. Vamos buscar. O que eu quero dizer com isso? Para os muitos e muitas que não são médios ostensivos. Pois é, mas eu não vejo, não ouço. Vocês estão dizendo que não tem sinal mediúnico claro. Isso é completamente, se eu dizer com palavras garrafais, já que foi falado que eu sou um médium bom, né? Desimportante. Mas completamente. E mais, além de desimportante, perigoso. Por que perigoso? Porque nos impressiona. A primeira pessoa a ficar impressionada é o médium. Apareceu um espírito aqui, ninguém. Meu Deus do céu. E a gente começa a sentir as coisas junto, né? Me arrepiei todo. Meu Deus do céu, essa pessoa está aqui. Sustos enormes, momentos de êxtase. Aí então a gente se desvia do essencial: a espiritualidade, a responsabilidade, a consciência. E confundir mediunidade com espiritualidade. Fenômeno com a mística da comunhão com Deus e seus representantes. E por isso é muito melhor ter intuição, que todas as pessoas têm, um patrimônio comum da humanidade. E pelos sentimentos a gente estabelece esse dial da frequência, a sintonia. Pela minha intenção de fazer o bem, enquanto eu estou sendo sincero em fazer o bem às pessoas, eu vou estabelecer um consórcio, uma comunhão mental, ainda que conexões breves, mas que vão se reforçando com o tempo, com espíritos com a mesma intenção. Mas se eu aqui, intramuros da minha cabeça e do meu coração, ninguém está vendo, ninguém está percebendo que a minha intenção é aquela, como assim ninguém está vendo? Como assim não vai haver consequências? Não, mas é porque eu sei dissimular e ninguém vai notar. Como assim para a energia? Estamos exalando essa energia quando estamos sentindo isso. E nos acostumamos. E uma coisa mais grave ainda, às vezes nos acostumamos a mascarar nossas intenções tão cedo que um dos trabalhos mais difíceis de autoconhecimento e de autorreforma é a gente descobrir que lá atrás, aos 2 anos ou 3 anos, começou a ficar manhoso e manhosa e vai lá aos 30, aos 40, meu Deus do céu, por que eu ri agora? Não precisa sorrir. Como, por exemplo, já disse a vocês, eu sei que já saiu, só para simplificar, aquela situação de uma pessoa dizer: oi, fulano, nossa, eu gosto tanto de você. Aí eu vou ter que dizer também que gosto, né? Já que a pessoa disse, né? Tem que ser educado, né? Gente, a gente tem que mentir para as pessoas? As pessoas mentem muito mais do que precisam. Todas as pessoas, em alguma circunstância, podem mentir. E, lato sensu, mentimos. Os americanos, por exemplo, falam, os estudiosos lá onde mais isso se desenvolveu, todas as pessoas mentem várias vezes durante o dia, porque eles consideram mentira a pessoa guardar uma informação para si. Reparem se é possível a gente falar de forma completamente transparente em qualquer ambiente ou com qualquer pessoa. É impossível. Nós teríamos que ser irresponsáveis, loucos ou um grave retardo mental, como se fosse uma criança. Criancinhas começam a dissimular, crianças mais inteligentes começam a mentir mais cedo, a gente percebe, acha bonitinho, tá fazendo cara de sono, você tá com sono. Coisas assim. Só que a gente percebe logo. Mas as pessoas mentem sem necessidade. Façamos esse esforço. Eu preciso agora soltar uma mentira. Não, nem para aumentar. É comum entre homens soltar mentiras para aumentar suas qualidades e méritos e valores. É como aquela situação do cara chega, a gata chega pro gato, né? Uau, você é tão inteligente. Aí o cara, você acha? Mas eu tenho que lhe dizer que também, então, aí conta mais algumas lorotas, né, para impressionar a gata. E aí, sem querer, vai aumentando um pouquinho, se acostuma a aumentar sempre um pouco do que fala de si. E as mulheres mentem muito para ocultar, proteger pessoas. É muito comum isso. A mãe que oculta informação sobre um filho primogênito discutindo com o pai, blá, 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 não tem jeito. Não foi isso não. Mas eu juro, aos pés da cruz. Depois ela, meu Deus, me perdoe, Jesus, me perdoe. Aos pés da cruz, meu filho, seu pai não disse isso de você. Eu ouvi mal, eu garanto a você. Você jura, aos pés da cruz, Jesus, me perdoe, Jesus, me perdoe. Não acho que seja o mais certo. O melhor é a gente fazer uma conversação que harmonize os polos contrários. Mas
Qual a intenção da pessoa? Mas acho que há muitas malandragens, muito. Não estou convencido que nós somos muito mais malandrões e malandronas do que precisaríamos. Porque a maior parte das pessoas é decente. A maior parte das pessoas é do bem, mas não é tanto. É do bem, mas não está disposto a sacrificar nem um conto, nem um ponto, nem um conto, nada. Né? Eu não. Eu vou fazer por quê? Ninguém vai fazer por mim. Pronto. A energia que eu emano. Em vez de dizer mentalize, que tudo acontecerá, que o universo vai responder a você, vamos nos tornar pessoas melhores. Que o universo nos responde melhor. Eu vou encerrar por aqui. Que Nossa Senhora, Nosso Senhor Jesus e o Arcanjo Buda e Gabriel nos inspirem, nos abençoem e nos protejam hoje e sempre. Assim seja.